No terceiro ano de casamento com o Shen Shivei, você inesperadamente contacta o seu eu de 10 anos no futuro. A partir daí, você, que era conhecido no meio como marido modelo, da noite para o dia se tornou um gerente indiferente e desinteressado. Você não ficava mais acordado noite após noite com uma luz acesa, esperando Shen Shivei chegar tarde, nem mais espremia os miolos para preparar diversos pratos deliciosos para ela. Até cancelou a prioridade do chat dela, e apenas lia as mensagens que ela enviava, sem responder. Naquela noite, o assistente de Shen Shivei ligou repentinamente para você, parecendo nervoso. Aconteceu alguma coisa. Senhor, o velho senhor Shen é terminantemente contra você assumir a empresa da família Shen. A senhora brigou com ele e machucou o braço sem querer durante a discussão. Ela está no hospital sendo operada agora. Você respondeu calmamente. Precisa de assinatura de um familiar. Sua frieza deixou o assistente atônito. Senhor, o que está acontecendo com você hoje? Antes, quando a senhora era forçada a se ajoelhar pelo velho, você corria para a mansão na hora, quase sofrendo um acidente de carro. E da última vez que ela foi colocada em confinamento, você ficou ao lado dela por 3 dias e 3 noites, cuidando dela com todo o carinho. Mas desta vez ela se machucou assim por você, e você não está nem um pouco preocupado. Isso não se parece nada com você. Ao ouvir isso, você ergueu os cantos da boca em um sorriso sarcástico. Se eu não tivesse entrado em contato com o meu eu de 10 anos no futuro, eu provavelmente seria enganado pela fachada de Shen Shivei, como todos os outros. A noite se aprofundava. A porta do quarto se abriu. Shen Shivei, bocejando, tirou o casaco com dificuldade, usando apenas uma mão. Ao ver você acabado de acordar, meio adormecido, ela o confortou gentilmente. Não foi nada demais. Durma bem. No entanto, você apenas murmurou um fracamente. Em seguida, virou-se e continuou a fechar os olhos para dormir. Ao ver isso, Shen Shivei sentiu uma dor inexplicável no coração. Antigamente, se ela chegasse meia hora atrasada, você ligaria mais de 10 vezes, preocupado com o que poderia ter acontecido com ela. Agora ela estava gravemente ferida, mas você estava completamente frio e indiferente. Akio. Shen Shivei olhou para suas costas. Eu sei que você está chateado, mas você também conhece o temperamento do vovô. Me dê um tempo. Eu vou fazer a família Shen te aceitar, com certeza. Você continuou a fechar os olhos com força, sem dizer uma palavra. Shen Shivei sentiu que você estava apenas fazendo birra, e suspirou impotente. Ela pegou uma garrafa de vinho tinto no armário de bebidas, virou-se e foi até a varanda beber sozinha. Ao mesmo tempo, na escuridão, você pegou seu celular e visualizou repetidamente aquela mensagem estranha de meio mês atrás. O conteúdo dizia friamente: fuja, Shen Shivei vai arruinar sua vida. Inicialmente, você pensou que era uma brincadeira de alguém. Afinal, nos 3 anos de casamento, Shen Shivei foi atenciosa com você em todos os aspectos. Ela nasceu em uma família rica. Era a famosa senhorita Shen da família Shen, em Pequim. Jovem, ela já estava no comando do grupo Shen. Essa fênix participou repentinamente de uma reunião de encontros sem restrições e se apaixonou por você, um açougueiro que vendia carne de porco. Você trabalha no mercado. Os dedos delicados de Shen Shivei seguravam seu crachá, sem mostrar nenhum desprezo. Pelo contrário, ela revelou um pouco de curiosidade. Deve ser muito difícil acordar cedo e trabalhar até tarde todos os dias, não é? Naquele momento, seu coração acelerou inexplicavelmente. 2 almas ressoaram, e eles se apaixonaram em um instante. Ela não se importava com o cheiro de gordura de porco em você. Pelo contrário, ela dispersou as pessoas que comentavam sobre sua vulgaridade e se jogou em seus braços para confortá-lo. Isso é a vida. Eles não entendem. Uma vez, você cortou o dedo ao cortar a carne. Ela agarrou sua mão em pânico e, antes mesmo de limpar a gordura de porco, procurou um band-aid. E murmurou com carinho: da próxima vez, deixe que eu faça. Shen Shivei o levava para vários eventos importantes. Ela segurava sua mão em público, abertamente, e o apresentava sob todos os olhares: este é o meu amor. E Ekyu. Até mesmo uma vez, quando você foi atacado por bandidos, em um momento crítico, Shen Shivei correu e bloqueou a faca por você. O corte afiado quase tirou a vida dela. Como Shen Shivei, que o amava tanto, poderia arruinar sua vida? Movido pela curiosidade, você perguntou ao remetente da mensagem: quem é você? Quem diria que a pessoa responderia: eu sou você 10 anos no futuro. E Ekyu, de 35 anos. Se não acredita, vá ao Liu Jintin e veja.
Shen Shivei sempre comemora o aniversário de Lua Oran lá todos os anos. Ao ouvir isso, o celular em sua mão quase caiu. Era óbvio que Shen Shivei tinha voado para o exterior de manhã cedo para tratar de negócios. E estava grudado em você, implorando antes de sair. Como ela poderia estar no restaurante em Deixem? Em desespero. Você pegou um táxi direto para Liu Jintin, pagou para convencer um garçom e vestiu as roupas dele. Com uma máscara, você invadiu silenciosamente o saguão, que estava reservado. No segundo seguinte, a cena diante de seus olhos o atingiu como um raio. Você viu Shen Shivei parada ao lado de um homem de meia idade, colocando cuidadosamente aquela pulseira azul estrelada de Liu Jintin no pulso do homem. Um traço de alegria incontrolável brilhou nos olhos de Lua Oran. Ele fingiu constrangimento e insistiu. Ouvi dizer que esta pulseira é a única do mundo. É muito cara. É melhor você levá-la para presentear a Kyo. Ele é seu marido. Ele exalava agressividade e não merecia aquele relógio. A expressão de Shen Shivei era despreocupada. Um objeto tão luxuoso só fica bem no professor Lu. A verdade era como uma facada no coração. Doía tanto que você quase perdeu o equilíbrio. O conteúdo da mensagem estava se tornando realidade. Shen Shivei realmente te enganou. O sabor de fogos de artifício que antes era o mais precioso em sua boca, agora se tornou a razão pela qual você não o merecia. Em transe, a voz de Shen Shivei surgiu novamente em seus ouvidos. Garçom, por favor, embrulhe isso para nós. O olhar dela pousou em você, mas você não percebeu, como se estivesse lidando com um pano de fundo que ninguém notava. Você caminhou pesadamente, amarrado por restrições. Vendo que estava prestes a se aproximar da mesa, um rugido repentino soou. Shen Shivei, você está se rebelando? O velho Shen entrou no saguão com uma bengala, tremendo de excitação. Já basta dar parabéns ao Lua Oran todos os anos. Desta vez você até arriscou sua vida apostando em corridas subterrâneas só para roubar aquele relógio quebrado dele? O que eu disse naquele ano? Mesmo que você insistisse em se casar com Ekyu, aquele açougueiro, e se exibisse com ele por toda parte, e até me protegesse com sua faca, eu ainda me recusaria a concordar que você ficasse com Lua Oran. O velho segurou a bengala com força, furioso. Estava prestes a cair sobre Lua Oran. Shen Shivei não pensou duas vezes e puxou você, que estava mais perto, e empurrou você na frente de Lua Oran. Com um estrondo, a bengala atingiu suas costas com força. Com a força do impacto, aquela pancada de bengala realmente fez suas costelas parecerem quebrar. Uma dor intensa se espalhou do peito para a garganta. Você sentiu uma onda de sangue subindo em seu coração e quase vomitou sangue. Enquanto você cambaleava e caía, em sua visão turva, Shen Shivei rapidamente protegeu Lua Oran atrás dela. Um par de olhos bonitos encarou o velho furioso. Não importa se você não concorda. No pior dos casos, darei o grupo Shen diretamente a Ekyu, deixando um açougueiro que nem sequer consegue passar na porta se tornar o chefe da família Shen. Naquela época, toda a família Shen seria envergonhada, tornando-se a piada número 1 na família rica. Você não se lembra de como lutou para se levantar, nem como você deixou o restaurante coberto de vergonha. O vento frio entrou em seus ossos. Você limpou o sangue do canto da boca com as costas da mão. Com os dedos trêmulos, você enviou uma mensagem para você mesmo 10 anos depois. Lua Oran. Quem é? O outro lado respondeu quase instantaneamente. Já viu tudo. Primeiro, encontre um lugar quente. Eu te conto devagar. Sua respiração estagnou de repente. O fundo de suas narinas estava ligeiramente azedo. Você sabia terrivelmente bem que o você de 10 anos depois entende cada detalhe seu, e até sabe que sua primeira reação depois de sair será definitivamente pegar um vento frio na rua. Você entrou em uma loja de conveniência e se sentou perto da janela. 10 anos se passaram com a narrativa da outra pessoa, como um rolo de história manchado de sangue e lágrimas, lentamente se desenrolando diante de seus olhos. Acontece que Lua Oran era apenas o professor de música da família de Shen Shivei no ensino médio. Romance entre professor e aluno. 10 anos mais velho que ela. Naquele ano, a mãe de Shen traiu repetidamente durante o casamento e a família estava em caos. Apenas Lua Oran, com sua personalidade suave, se tornou o único apoio de Shen Shivei em sua adolescência. Mas as coisas gradualmente saíram do controle. A mãe de Shen realmente colocou sua mira em Lua Oran novamente. Essa confusão finalmente derrubou a esposa de Shen. Em colapso, ela morreu junto com sua esposa com uma faca. Este caso sangrento causou sensação. A partir de então,
Lua Oran se tornou um tabu que não podia ser mencionado na família Shen. O velho considerava Lua Oran o culpado por arruinar seu filho e sua nora, e não permitia que sua neta tivesse qualquer contato com ele. Quem diria que Shen Shivei estava obcecado por ele? Até para irritar o velho. Ela deliberadamente foi a um encontro às cegas e escolheu você, o mais discreto aos olhos de todos, para ser seu marido. Puramente para estimular os mais velhos da família Shen. No 5º ano do seu casamento com Shen Shivei, o velho faleceu. Shen Shivei arrancou completamente sua máscara e anunciou publicamente seu relacionamento com Lua Oran. As palavras na tela do celular ficaram ainda mais frias. Naquela época, você estava profundamente deprimido e os encontrou se enroscando nus. A partir de então, você ficou possuído por demônios. Você a questionou como um louco. Vocês têm tantos anos de relacionamento. Quantas coisas ela ainda se lembra? Como resultado, ela disse que você estava doente e pediu aos empregados que cuidassem de você 24 horas por dia. A partir de então, você ficou cada vez mais fora de controle, expondo os escândalos dos dois por toda a parte. Comprando exércitos de água para humilhar e xingar Lua Oran, e até estragando, colando suas fotos íntimas no prédio da empresa. Lua Oran foi repreendido e teve sua reputação arruinada e sua carreira destruída. Você pensou que a batalha finalmente havia se revertido. Mas o que veio no final foi o acordo de divórcio de Shen Shivei. Essa mulher disse a você com os olhos vermelhos que você era o homem mais insensível e indiferente que ela já havia conhecido. Você destruiu a luz em seu coração com suas próprias mãos. A história na tela ficou mais cruel. Em retaliação, ela pegou o sangue do cordão umbilical deixado no hospital naquele ano, que era a única evidência de que sua filha prematura havia existido, e o transferiu para salvar a vida de Lua Oran. A partir de então, sua mente entrou em colapso completamente. Ela até editou e carregou online vídeos de vigilância seus em momentos de loucura, embrulhando-o como uma pessoa lamentável com transtornos mentais. Ainda fez um close-up da cicatriz que você mesmo fez no peito dela. A família queria trazê-lo de volta para a velha mansão, mas você jurou lutar até a morte com Shen Shivei. A partir daí, você se tornou um louco, e finalmente foi enviado à força para uma instituição de tratamento por Shen Shivei, a mulher que você antes considerava seu mundo inteiro. Estes são os 10 anos podres que você passou lá dentro. Cada palavra queima como se estivesse marcando seu coração. Você mal consegue respirar. Como você queria alertar aquele eu, 10 anos depois, cheio de feridas e desamparado. Mas seus dedos pairaram sobre a tela por um longo tempo, e no final você apenas digitou uma linha. Eu vou reescrever esta vida. Depois de enviar a mensagem, você foi para sua lista de contatos. Diz que o número que você não pensava há muito tempo. Por favor, ajude-me a notificar o vovô. Decidi me divorciar de Shen Shivei. Recupere a identidade de herdeiro da família e, além disso, diga ao departamento jurídico. Todas as ações dadas a Shen Shivei serão revogadas. Do outro lado da linha, houve uma pausa de meio segundo. Um pouco incrédulo. Jovem mestre, você não disse que iria testar a senhorita Shen por 3 anos? Faltam apenas alguns dias para o prazo. O que aconteceu de repente? Ela não passou? Sua voz estava fria até os ossos. Shen Shivei nunca soube que sua verdadeira identidade não era a de um açougueiro, mas sim o neto do rei do jogo de azar de Hong Kong, Yi Zena, livre e rico, cercado por inúmeras mulheres. Nenhum deles é sincero. Então você deixou a capital, disfarçando-se como uma pessoa comum, apenas para apostar em um amor verdadeiro. Mas inesperadamente, mesmo misturado ao mercado de vegetais mais mundano, você foi traído impiedosamente. Vendo assim, por que você precisa continuar fingindo? É melhor voltar a ser o mais cruel de si mesmo. Depois de saber a verdade, você imediatamente procurou um advogado para redigir um acordo de divórcio, estabelecendo uma armadilha inteligente para que Shen Shivei, sem perceber nada, assinasse o nome. Restam apenas 2 semanas curtas para o fim do período de reflexão entre as partes. Shen Shivei ainda está enganada, por um lado, intermediando entre o velho mestre, por outro lado, se exibindo como uma boa ajudante. Shen Shivei vestia um vestido de noite sob medida, com o braço direito ainda engessado, e ativamente segurava seu braço. Secretário Lin, ele sussurrou para lembrar, o general Zhang estará aqui hoje à noite. Eu já preparei o presente para você. Entregue-o pessoalmente mais tarde, definitivamente vai te dar uma camada de ouro. Seu olhar estava calmo,
sabendo que ela estava começando a atuar novamente, apenas respondeu com um leve gum. A frieza e o distanciamento deixaram a insegurança no coração de Chen Shivei cada vez mais séria. No passado, enquanto você estivesse infeliz por causa de sua desavença com o vovô, ela o acalmaria e você voltaria a ficar bem. No entanto, agora, mesmo que ela se humilhe repetidamente, você permanece frio como gelo, olhando para suas costas sem calor. Chen Shivei cerrou os punhos, suprimindo todo o pânico em seu coração, como nos anos anteriores. Assim que você apareceu, sussurros começaram a soar ao redor, misturados com cochichos de desprezo. A senhorita Chen realmente ama seu homem, até mesmo o trouxe para esta ocasião com uma pessoa tão caipira. Que vergonha! Ouvi dizer que ela costumava ser açougueira e sempre tem um cheiro de sangue, mas você não se importa nem um pouco. Você foi direto pela multidão direto para o General Zhang, chegando na frente dele, com uma postura firme. Jovem Ikkyu, o General Zhang adora caligrafia e pintura, então preparei um presente especial. O General Zhang pegou a caligrafia e pintura, enquanto lentamente desenrolava o rolo, a cena de repente ferveu instantaneamente. Esta não é a obra-prima de Baixuan. Todos elogiaram, lamentando que a caligrafia e a pintura fossem valiosas, mas não tivessem preço. Pessoas comuns não conseguir de jeito nenhum. Mas assim que todos ainda estavam imersos no choque, uma voz estranha de repente saiu por trás, quebrando a atmosfera. General Zhang, esta pintura talvez não seja uma obra genuína do mestre Baixuan. Olhando na direção da voz, vi Lua Oran vestindo um terno branco puro caminhando calmamente. Esta pintura talvez não seja uma obra genuína do mestre Baixuan. Olhando na direção da voz, vi Lua Oran vestindo um terno branco puro caminhando calmamente. Ele também estava segurando um rolo de pintura em suas mãos. Esta é uma obra genuína do mestre Baixuan que eu procurei incansavelmente por muitos países, especialmente para você. Eu sempre me lembro. De fato, esta pintura é única. Assim que a obra genuína foi desenrolada, sua cópia falsificada imediatamente perdeu o brilho. Os convidados ficaram atordoados a princípio. Então acusações e zombarias caíram como uma tempestade. Meu Deus! Ele realmente se atreveu a enganar o General Zhang com uma falsificação. Que audácia! Chen Shivei franziu a testa e rapidamente deu um passo à frente para protegê-lo. Na verdade, fui eu quem preparou esta pintura. Não tem nada a ver com meu marido. Fui eu quem comprou uma falsificação por ignorância. A responsabilidade é minha. No entanto, a suspeita de todos não diminuiu em nada. Senhorita Chen, enviar falsificações é um grande problema. Não minta para o Sr. Ye para defendê-lo. Ele veio de uma origem humilde e é normal não entender de caligrafia e pintura. O General Zhang, acariciando o bigode, o quadro continha uma crítica óbvia a Shivei. Você sempre foi uma pessoa perspicaz. Como pôde ficar tão confuso na escolha da esposa? Ouvindo esses escárnios e a frieza, você vira-se abruptamente, fixando o olhar em Chen Shivei. Esta falsificação foi claramente colocada ali de propósito. Chen Shivei queria, diante de todos os convidados, fazer você passar vergonha, tornando o maior motivo de riso da noite, para abrir caminho para a Lua Oura. O brilho de outrora da família vacila. Chen Shivei segura sua mão com força, confortando-o em voz baixa. Não tenha medo, eu posso provar que não foi você quem comprou. Mas você a afasta bruscamente. Rende os dentes e diz, não precisa. Eles estão certos. A família Chen não tem estofo para se misturar comigo. Eu, um caipira, naturalmente não posso ter sucesso. Dito isso, você se vira para sair. Vendo Chen Shivei, um lampejo de pânico passa pelos seus olhos. Ela corre para alcançá-lo, segurando seu pulso. Nesse momento, Lua Oran de repente tropeça, balançando uma taça de vinho. Chen Shivei, vendo esse movimento de relance, solta você imediatamente. Apressa-se em direção a Lua Oran. Professor Lu, sua glicemia baixou de novo. Ele retira um doce do bolso com extrema habilidade, oferecendo atenciosamente à boca de Lua Oran, sem perceber sua figura. Já desapareceu na noite. Você sai do salão de banquetes e entra diretamente no carro particular estacionado na beira da estrada. O telefone de Chen Shivei toca incessantemente. Você rejeita todas as chamadas. Finalmente, ele envia uma mensagem no WeChat. Akio, desta vez fui negligente. Vá para casa descansar primeiro. Assim que terminar aqui, te faço companhia. Vendo, um traço de escárnio aparece em seus olhos.
Você coloca o celular no silencioso. No caminho, você fecha os olhos para descansar. Inesperadamente, ao abrir os olhos, o carro está parado em frente à antiga residência da família Shen. Você está prestes a perguntar ao motorista por que ele o trouxe para lá. Dois guarda-costas da família Shen abrem a porta do carro e o arrastam para fora à força. Você é pressionado diretamente para dentro da antiga residência. Pressionado no chão, ajoelhado firmemente, o velho mestre Shen, sem dizer uma palavra, levanta um longo chicote e o atinge violentamente. Ekyu, você é muito ousado. Ousa dar uma falsificação ao general Zan na frente de tantas pessoas. Isso já está nas manchetes. Você pretende envergonhar a família Shen sozinho? A mãe biológica de Shen Shivei corre, chorando. A promoção do meu filho depende das conexões do general Zan para conseguir medicamentos especiais. E você ousa enganá-lo com um quadro quebrado? Agora tudo está arruinado. Se algo acontecer com ele, eu não vou te perdoar. Você é atingido, ficando tonto e com os ouvidos zumbindo. Mal consegue se levantar. Quando o velho mestre já ordenou que trouxessem uma tigela de um caldo escuro, Shivei insiste em se casar com você. Eu não posso impedir, mas também não posso deixar você macular o sangue da família Shen. Você bebe essa sopa por conta própria. Ou eu pedirei para que alguém o ajude. Você é forçado a recuar sem ter para onde ir, e no final, é obrigado a bebê-la. O estômago parece estar em chamas. Então, uma dor intensa se espalha pelo estômago. Você sua profusamente, seu corpo treme, e você quase desmaia. Até que um criado diz: Mestre, o efeito do remédio é muito forte. Se ele beber mais, temo que não consiga salvar sua vida. Ouvindo isso, o velho mestre finalmente acena com a mão, mandando que o soltem. Você cai fracamente no chão frio. Vagamente, você decide que desta vez. Por que você e seu eu de 10 anos atrás escolheram uma vida diferente, sua trajetória de destino está sendo completamente reescrita sem que você perceba. Ao acordar novamente, você está deitado em um leito de hospital. A dor de estômago ainda não passou. Do lado de fora da porta, ouve-se a ordem fria de Shen Shivei: providenciem os melhores médicos para Ekyu. Não posso permitir que ele tenha sequelas. Caso contrário, fecharei este hospital. O corredor de repente fica em silêncio. Profissionais de saúde abaixam a cabeça e fogem. Lua Oran fala suavemente, com um traço de preocupação: Shivei, você está tão preocupada com Akio. Será que realmente se apaixonou por ele? Eu só queria ter um filho com você. Lua Oran inclina a cabeça, desviando-se do beijo dela. Sua respiração se torna urgente. E Akio? Você o leva para conhecer seus amigos, até o leva a vários eventos. Não sente nada por ele? Você aperta firmemente o lençol. Seu coração já está frio, mas ainda não se conforma. Insiste em ouvir a resposta. Mas no segundo seguinte, Shen Shivei responde naturalmente. Eu o levo para o encontro da turma, menciono sua origem como açougueiro, apenas para que as pessoas do círculo gravem firmemente seu rótulo. Levá-lo para gravar um programa de culinária, deixá-lo demonstrar todo o processo de abate de um porco no local. É apenas para humilhá-lo. Esses métodos, no fim das contas, são apenas para que o vovô Bi concorde com o que queremos o mais rápido possível. Ao ouvir isso, sua mente zune. Você finalmente entende. Afinal, naqueles dias em que você não sabia de nada, Shen Shivei fez tantas coisas em segredo para machucá-lo. Aquela tolerância e predileção em que você já acreditou tão profundamente eram todas peças de humilhação cuidadosamente planejadas por ela. Você sente como se seu coração estivesse encharcado em água fria, completamente entorpecido. Nesse instante, a porta do quarto se abriu. Shen Shivei entrou com uma expressão cansada e, ao ver você acordado, esfregou as pontas dos dedos instintivamente. Com um olhar ainda mais apreensivo, perguntou: Akio, quando você acordou? Seus olhos estavam vermelhos e seu olhar era gélido. Por quê? Tem medo de que eu tenha ouvido alguma coisa? Essas palavras eram como uma faca afiada, fazendo o coração de Shen Shivei tremer. Forçando um sorriso, aproximou-se e estendeu a mão para pegar a sua. Eu sei de tudo que o vovô fez com você. Fique tranquilo, não importa o que aconteça, eu não vou me divorciar de você. O homem da minha vida só pode ser você, ele prometeu com firmeza. Você puxou a mão de volta com desgosto, e essa frieza familiar fez o coração de Shen Shivei afundar. Um traço de inquietação surgiu em seu coração, preocupado se você realmente tinha ouvido alguma coisa. Então, Shen Shivei rapidamente pegou um presente que já havia preparado. Você não queria tanto este relógio?
O dono do estacionamento subterrâneo o considera um tesouro. E insistiu em disputá-lo comigo numa corrida. Felizmente, tive sorte e o ganhei para você. Seu olhar pousou no relógio friamente, como se já o tivesse visto antes. No entanto, era apenas uma imitação bem feita. Você já tinha visto muitos originais, e podia distinguir a falsidade num piscar de olhos. E o original já estava no pulso de Lua Ora. Entendi. Deixa aí, você disse, fechando os olhos e não dizendo mais nada. Shen Shivei percebeu que você não tinha reagido ao fato de ele ter participado de uma corrida mortal, quando antes. Sempre que ele ia correr com o braço engessado, você ficava com os olhos vermelhos de preocupação, examinando-o cuidadosamente, para se certificar de que não havia novas feridas. Mas desta vez, você nem sequer demonstrou preocupação. E nem mesmo um pingo de gratidão. Shen Shivei apertou o colar com força, e a palma da mão soou ligeiramente. Akio, você pretende continuar assim, me ignorando? Frio como se fossemos dois estranhos. Você continuou de olhos fechados, eu só quero dormir bem agora. A respiração de Shen Shivei parou instantaneamente, a gentileza e a companhia dos últimos 3 anos foram completamente substituídas pela frieza naquele momento, fazendo-se sentir como um peixe fora d'água, debatendo-se sem conseguir respirar. Nesse momento, seu celular tocou de repente. E do outro lado disseram algo que o fez franzir a testa. Professor Lu, não tenha medo. Já estou indo. Depois de desligar o telefone, ele forçou um sorriso. Você passou por momentos difíceis nesses últimos tempos. Quando você melhorar, eu vou te recompensar. Depois de dizer isso, ele saiu apressadamente do quarto. Em seguida, você foi levado por Shen Shivei para a casa antiga para se recuperar, onde mais de uma dezena de empregados cuidavam de você incessantemente, com o máximo cuidado. Quando você já estava quase recuperado, o cartório ligou. Sr. Rie, não se esqueça de vir buscar a certidão de divórcio. Você respondeu calmamente. Por favor, entreguem a outra certidão de divórcio diretamente no grupo Shen. Este foi o último presente que você deu a Shen Shivei. Você sabia que ele certamente gostaria desse presente. Naquela noite, a família Shen organizou um banquete na casa antiga para se desculpar com o General Zhan. Inesperadamente, Lua Oran também compareceu. E sua identidade tinha se tornado a de filho adotivo do General Zhan. O presente de pintura deste garoto, a Oran, agradou muito ao meu coração, então o reconheci como meu filho adotivo. As palavras do General Zhan fizeram com que não só as pessoas da família Shen, mas até mesmo o patriarca mostrassem um sorriso raro. No meio do banquete, Lua Oran foi direto para você. Desta vez, ele não era mais discreto. E seu tom revelava uma sensação de superioridade. Você já deve ter ouvido, não é? O remédio especial que o irmão de Shivei está usando foi conseguido por minha influência. Vendo que você permanecia indiferente, Lua Oran deu mais um passo à frente. E baixou a voz. Agora sou filho adotivo do General Zhan, então mesmo que o patriarca ainda tenha preconceitos, ele terá que me mostrar algum respeito. E você? Um açougueiro de origem, que fica na família Shen sem vergonha, só está atrapalhando Shivei. Se você realmente a ama, saia de cena o mais rápido possível. Você olhou de soslaio, e seu tom era calmo como água. Comparado comigo, você é, obviamente, mais adequado para Shen Shivei, afinal, nem todo mundo consegue agradar os mais velhos. Enquanto manipula os mais jovens, fazendo Shen Shivei e sua mãe rodopiarem. Você já sabia pelo seu eu de 10 anos no futuro, que Lua Ora não era tão inocente quanto se dizia. Nos últimos anos, ele esteve secretamente em contato com a mãe de Shen, apenas escondendo o segredo muito bem. E até Shen Shivei tinha sido enganada. A expressão de Lua Oran ficou rígida instantaneamente, e seu tom involuntariamente revelou um pouco de falsidade. Que besteira você está dizendo? Não há nada entre mim e a mãe de Shivei, se é besteira ou não. Você sabe muito bem. Você não estava nem um pouco interessado em discutir com ele, e estava prestes a se virar para ir embora. Quando Lua Ora estendeu a mão apressadamente para impedi-lo. Não vá, explique isso direito. Solte. Você acenou com a mão. E Lua Oran cambaleou. Nesse momento, uma figura correu para ajudá-lo. Akio, acalma-te. Shen Shivei colocou-se à frente de Lua Oran, com os olhos cheios de desapontamento. O professor Lu agora é filho adotivo do General Zhan, um convidado de honra da família Shen. Não traga essa sua atitude rude e inferior para dentro de casa. Não envergonhe a família Shen. Parece que você foi queimado por essa frase, e seus dedos se fecham com força.
Durante 3 anos, sempre que estranhos zombavam de sua origem humilde, Chen Shivei colocava a mão em seu ombro e anunciava firmemente a todos que Akio era a pessoa mais pura e educada. Muito melhor do que todos esses jovens mestres ricos. Agora você de repente percebe que todo aquele apoio, na verdade, era tudo falso. O que ele acabou de dizer era o que ele realmente pensava. Nesse momento, um tumulto repentino veio de longe, e caminhões rugiam do lado de fora do pátio. Mais de uma dezena de porcos vivos foram conduzidos para dentro do pátio, e alguns homens fortes brandiam bastões, fazendo os porcos correrem desordenadamente, derrubando até os vasos de flores dos canteiros. Em um instante, o pátio ficou uma bagunça. No meio da confusão, alguém exclamou. Percebeu que cada porco tinha uma etiqueta com um nome, e nela estava gravado o nome Zhang Yonggu. Esses porcos realmente tinham nomes. Assim que as palavras foram ditas, a expressão do velho mestre congelou instantaneamente. Zhang Yonggu é claramente o nome do general Zhang. Uma agitação enorme se espalhou instantaneamente. O general Zhang também chegou ao local ao saber da notícia, testemunhando pessoalmente essa humilhação extrema. A fúria era como uma enchente, escaldando a pele do general Zhang. Ele tremia de raiva, e seu rosto se tornou extremamente feio com aquelas palavras Zhang Yonggu. Inesperadamente, não bastava ter o nome dele pendurado naquele porco, os porcos restantes eram todos os nomes dos idosos e crianças da família Zhang. O velho mestre apoiou-se firmemente em sua bengala e examinou o pátio. Perguntou severamente, quem fez isso? Todos os servos estavam pálidos de medo. E explicaram tremendo, esses porcos foram trazidos do mercado de vegetais de Jinbei. A pessoa que fez o pedido foi o Sr. Ye. Assim que essas palavras foram ditas, o velho mestre ficou furioso e gritou batendo a bengala. Onde está Ekio? Tragam-no aqui para mim. Em seguida, tragam-no aqui. O olhar do velho mestre perfurou você como um cone de gelo, com um tom cheio de desapontamento e desprezo. Eu pensei que você aprenderia com seus erros, mas, para se vingar, você exagerou e fez uma coisa dessas. Você realmente é um imprestável. Nunca pense em entrar na família Zhang. O general Zhang olhou para você com desprezo e te lançou um olhar desdenhoso. Esse genro da família Shen tem um coração podre, precisa ser ensinado uma lição. Você olhou para Chen Shivei por reflexo, com um pouco de expectativa em seus olhos. Você esperou em silêncio, esperando que a mulher que sempre esteve disposta a te proteger do vento e da chuva se levantasse e dissesse novamente com confiança. Akio nunca faria uma coisa dessas. Mas, neste momento, Chen Shivei apenas parecia solene, com as sobrancelhas franzidas, sem um pingo de confiança, substituído por um desapontamento completo. Akio, foram realmente você quem mandou esses porcos? Ela perguntou em voz baixa. Essa frase leve, no entanto, foi como um balde de água fria, apagando o último vestígio de calor em seu coração. Você cerrou os dentes, reprimindo a mágoa crescente e respondeu em voz baixa. Eu não encomendei esses porcos. Se eu realmente quisesse humilhar a família do general Zhang, seria estúpido o suficiente para usar meu próprio nome. Para dar uma lição. Você apagou o último vestígio de calor em seu coração. Você apertou os dentes, reprimindo a mágoa crescente e respondeu em voz baixa. Eu não encomendei esses porcos. Se eu realmente quisesse humilhar a família do general Zhang, seria estúpido o suficiente para usar meu próprio nome para fazer o pedido. No entanto, o velho mestre já estava furioso demais para acreditar em uma palavra sua. Além de você, esse açougueiro. Quem mais seria capaz de fazer uma coisa tão suja? Levem-no e tranquem-no junto com os porcos. Deixem-no refletir sobre suas ações. Assim que as palavras foram ditas, os guarda-costas rapidamente se aproximaram e apertaram seus ombros com força. Seus olhos estavam cheios de sangue, e você olhou fixamente para Chen Shivei. Chen Shivei, sua voz estava cheia de desespero. Chen Shivei, você não pode investigar? Por que você não quer acreditar em mim? Observando sua aparência quase em colapso, Chen Shivei cravou as unhas profundamente na palma da mão. Seus olhos vacilaram algumas vezes, mas no final ela virou o rosto, evitando seu olhar desesperado. Você parou, e não lutou mais. Só então você percebeu. Sua reputação e inocência não tinham valor para Chen Shivei. Ser atacado por todos. Talvez fosse o final que ela realmente queria. Então, você foi levado brutalmente pelos guarda-costas e trancado no quarto com aqueles porcos. A porta se fechou com um estrondo. No canto do olho, a Oran estava de guarda do lado de fora da porta, com um sorriso indecifrável no rosto, e sussurrou silenciosamente aquelas 4 palavras para você. Boa sorte.
Os porcos assustados estavam em confusão, e correram diretamente em sua direção. Seu corpo foi fortemente jogado contra a parede, e uma dor excruciante varreu seus membros, antes que você pudesse se recuperar. Sendo repetidamente confrontado de forma dura, você finalmente não aguenta mais, desabando no chão de terra frio, coberto de ferimentos. Resta apenas a respiração ofegante. Pouco depois, as palavras do general Zan ressoam em seus ouvidos. Ouvi dizer que Shivei gostava de Aora antes. O marido açougueiro dela não tem visão suficiente e não sabe como se comportar. Comparado com Aora, é apenas um incômodo para você, simplesmente se divorcie. Case com Aora. Em seu torpor, você não sabe quanto tempo se passou. Finalmente alguém abre a porta, Shen Shivei entra e o levanta do chão de terra. Com o corpo coberto de cicatrizes, Shen Shivei o ajuda a se levantar, um lampejo de angústia e raiva misturada com um pouco de repreensão brilha em seus olhos. Akio, você foi longe demais desta vez. O general Zan não é uma pessoa comum, ele tem uma velha amizade com o rei do jogo de Hong Kong. Não podemos nos dar ao luxo de ofendê-lo. Para evitar que você seja alvo da ira do general, você luta para sair de seus braços. Extraindo o último fio de força, então desejo a você e a Lua Oran felicidade eterna. Shen Shivei fica surpresa, não esperava que sua atitude depois de saber da notícia fosse tão calma. Sem choro, sem perguntas, mas oferecendo-lhe suas bênçãos. Mas ela rapidamente esquece isso, dedicando todos os seus pensamentos à alegria de estar prestes a se casar com Lua Oran. Na manhã seguinte, você arruma sua bagagem simples. E ao sair pela porta, se depara com Shen Shivei vestida de branco esperando ali. Akio, onde você vai? Ela exclama, chamando sua atenção. Você a olha friamente. Com um tom de escárnio. Não se preocupe, não vou arruinar a festa. Ao ouvir isso, a expressão de Shen Shivei se congela. E ela se aproxima rapidamente para explicar em voz baixa. O casamento é apenas uma formalidade. Legalmente você ainda é meu marido. Você sorri significativamente, mas não diz nada, ela não sabe. Que você já obteve a certidão de divórcio. Neste momento, você não é mais o marido dela. Justamente nesse momento, vários carros de luxo chegam em alta velocidade de longe. Parando em frente à velha mansão, as portas se abrem e vários homens vestidos com ternos pretos descem rapidamente, os ternos ostentando o logotipo da família Ye de Hong Kong. Ao ver isso, os parentes ficam chocados. O general Zan realmente tem alguma influência, até o rei do jogo de Hong Kong pôde ser convencido a comparecer. O patriarca da família Shen fica radiante e rapidamente o empurra para o lado, acenando para Shen Shivei. Por que está parado aí? Leve a Oran para cumprimentá-los rapidamente. Shen Shivei rapidamente ajeita a gola de Lua Oran, segurando pela mão e caminhando apressadamente para recebê-los. Mas, inesperadamente, o grupo de homens de preto ignora os dois, parando diretamente na sua frente, e se curvam profundamente para você. O guarda-costas líder fala em voz alta. Jovem mestre, o mestre tem pensado em você em Hong Kong. E nos instruiu especificamente para buscá-lo pessoalmente para casa, toda a família Ye. Dá as boas-vindas ao jovem mestre de volta à mansão. Assim que essas palavras são ditas, todo o pátio fica em silêncio. O ar parece congelado, os rostos das pessoas da família Shen, passando de surpresos e entorpecidos a incrédulos. Eles chamaram Ekio de jovem mestre? Impossível! Aquele sujeito que foi ridicularizado como um açougueiro de baixa classe por tantos anos, na verdade é a mesma pessoa que o lendário jovem mestre da família Ye de Hong Kong? O sorriso de Shen Shivei congela instantaneamente. E ela não pode deixar de questionar a vida. Casada há 3 anos, ela acreditava conhecer todos os detalhes de seu ex-marido. Se ele fosse realmente o jovem mestre da família Ye, como poderia estar carregando carne de porco todos os dias, para dentro e para fora do mercado? Nesse momento, o patriarca da família Shen é o primeiro a reagir. Com um sorriso no rosto, dá um passo à frente e pergunta hesitantemente, vocês não estão enganados? O patriarca da família Shen fala com uma expressão arrogante, ele é apenas um genro que acabamos de dispensar da nossa família Shen. Não é nenhum jovem mestre da família Ye de Hong Kong. No entanto, ao ouvir as palavras genro, a expressão dos homens de preto se torna sombria como o gelo. O fato de nosso jovem mestre ter se interessado por Shen Shivei é uma bênção para os ancestrais de sua família Shen, como ousam tratá-lo assim? A expressão do patriarca congela instantaneamente. Ele não esperava que um mero guarda-costas ousasse falar com ele nesse tom. Assim que ele está prestes a explodir,
Shen Shivei rapidamente agarra seu braço, sem noção, em momentos cruciais a prioridade recai sobre você. Akio, o que está acontecendo? Você nem se digna a olhar para Shen Shivei. Seus olhos mostram apenas frieza, 3 anos de sacrifício, e tudo o que recebeu em troca foi traição e engano. Você já está desiludido com Shen Shivei. Neste momento o único pensamento é se afastar dessas pessoas que lhe causam repulsa, e voltar para aquela casa que realmente lhe pertence. Adin, vamos embora. Seu tom é calmo e despreocupado, mas revelando uma crueldade implacável que não deixava espaço para negociação. Diga, você entrou sem olhar para trás. Um Maybach preto estacionado na beira da estrada observava a comitiva de carros da família ia partir em grande estilo. Todos no pátio estavam testemunhando. Sua mente estava em branco, sem saber como reagir. Lua Oran de repente falou ao lado. Shivei, você não quer tentar persuadir a Akio? Ela deve estar chateada. Especialmente encenando uma peça com um velho amigo para te irritar. A palavra encenar fez Shen Shivei despertar da névoa. Se Akio realmente fosse um jovem mestre de Hong Kong, como ele poderia estar matando porcos? Disposto a ser um marido doméstico por 3 anos. Aquelas pessoas agora devem ter sido atores contratados por dinheiro, só querendo incomodá-la. Pensando nisso, a sombra em seus olhos desapareceu completamente, substituída pela raiva após o engano. Os parentes da família Shen, ouvindo a análise de Lua Oran, também começaram a zombar. Eu disse, o que é essa reviravolta hoje? Acontece que foi tudo roteirizado e dirigido por ela mesma. Shivei, não ligue para ela, o casamento é mais importante. Esse tipo de homem só consegue atenção se esforçando para causar problemas. Quando ela se cansar de fazer barulho, não terá que voltar chorando e implorando a você? Ainda se fazendo de jovem mestre, que engraçado. Todos tagarelavam sem parar. Várias zombarias jogando você diretamente na lama. Lua Oran secretamente esboçou um sorriso sutil de triunfo. Na superfície, porém, ele fingiu uma aparência atenciosa. Akio deve ter estado momentaneamente confuso para se passar por um jovem mestre da família Yi. Por sorte, meu padrinho conhece o velho Sr. Yi. Eu irei ajudá-lo a dizer algumas palavras. Não deve ser tão sério. Ainda bem que a Oran é sensato. Shivei, você é realmente abençoada por se casar com a Oran. Todos concordavam sem parar, desprezando você ao ponto de não valer nada. A farsa terminou temporariamente. O carro de casamento partiu novamente, indo em direção ao hotel. No entanto, quando eles chegaram ao local do casamento e abriram as portas do salão de banquetes, todos ficaram imediatamente chocados. O salão de banquetes, originalmente decorado com romantismo e luxo, havia se transformado em um caos. Cadeiras e mesas estavam espalhadas pelo chão, o bolo de casamento pisoteado até virar lama. A torre de champanhe, não restava nem um pedaço. Bebidas alcoólicas escorrendo por todo o chão. Meu Deus, quem fez isso? Quem mais poderia ser? Definitivamente foi Akio. Quem mais seria tão mesquinho? Todos se entreolharam. O rosto de Shen Shivei estava mais sombrio do que as folhas de outono. Você prometeu claramente que não ia estragar a festa. No final, não só veio como destruiu este lugar completamente, sem deixar espaço para negociação. Finalmente, Shen Shivei não conseguiu mais conter sua raiva e pegou seu telefone para ligar para Akio. Ela precisava perguntar o que exatamente ele queria fazer. Uma voz feminina mecânica e fria veio do fone. Olá, o telefone que você discou está desligado. Shen Shivei ficou chocada, percebendo que Akio estava evitando-a de propósito. Com a voz trêmula de raiva, ela ordenou, tragam Akio de volta para mim. Lua Oran ficou no meio das ruínas, parecendo extremamente constrangido. Shivei, será que estou causando problemas para vocês? Que tal eu ir me desculpar com Akio? Você está bem? Shen Shivei estava ocupada contatando um novo local para o banquete, seus dedos operando rapidamente na tela do telefone, sem sequer levantar a cabeça. Encontraram Akio. Em sua opinião, Akio estava sozinho e sem apoio em Pequim. Definitivamente seria encontrado rapidamente. A assistente hesitou, permanecendo no lugar. Senhorita, não encontramos o senhor. Ao ouvir isso, os movimentos de Shen Shivei pararam. O que você disse? A assistente abaixou a cabeça, amargurada. Nós percorremos todos os lugares que pudemos encontrar. O mercado de vegetais onde o senhor trabalha, o supermercado que ela frequenta, a loja de roupas.
E o parque que ela ocasionalmente visita? Não há sinal dela em lugar nenhum. Chen Shivei franziu a testa. O alcance das atividades de Ekio parece ser limitado. Além desses lugares, para onde mais ela poderia ir? Verificaram os registros de entrada e saída? Aeroportos, trens de alta velocidade, ônibus de longa distância. Verifiquem todos os lugares de onde se possa sair de Pequim. O rosto da assistente ficou ainda pior. Verificamos tudo. Não há registros de viagens. É como se o senhor tivesse evaporado. Chen Shivei respirou fundo. Um pânico inexplicável surgiu em seu coração. Ela é uma pessoa viva. Como ela poderia desaparecer de repente? Mesmo que tenhamos que virar Pequim de cabeça para baixo hoje, temos que encontrá-la. A assistente não se atreveu a desobedecer, concordando com a cabeça. Antes de sair, ela ainda acrescentou cautelosamente: Senhorita, você já pensou que o senhor pode realmente ter? Impossível. Chen Shivei negou categoricamente. Sua voz era tão firme que chegava a ser cruel. Eu sou casada com ela há 3 anos. Eu a conheço muito bem. Qualquer um poderia ser o jovem mestre da família e ela definitivamente não poderia ser. A assistente abriu a boca para dizer algo, mas engoliu as palavras de volta e se virou para sair. O silêncio retornou ao quarto. Chen Shivei desabou no sofá, sentindo como se seu coração estivesse entupido com algodão, tornando-se cada vez mais irritadiço. Só então ela percebeu que essa irritação inexplicável começou no dia da sua mudança, e se espalhou desde então. Nesse momento, Lua Oran abriu a porta silenciosamente e perguntou em voz baixa. Lua Oran sentou-se ao lado de Chen Shivei cautelosamente e sugeriu em voz baixa: que tal eu pedir ajuda à minha madrinha para procurar? As conexões dela são muito amplas, talvez ela consiga encontrar pistas. No entanto, Chen Shivei balançou a cabeça diretamente em rejeição. A General Zhan está ocupada com assuntos oficiais. É melhor não incomodá-la com essa pequena coisa. Mas Lua Oran franziu ligeiramente a testa. Se não houver notícias de Akio, Chen Shivei, pelo contrário, murmurou. Se ele realmente tem habilidade, é melhor que nunca mais volte. O pensamento passou pela sua cabeça. Chen Shivei se autoconsolou. Akio não é nada além de um órfão solitário. A ansiedade diminuiu. Em seguida, quando a noite estava apenas começando a cair, um convite para um cassino foi entregue a Chen Shivei. Os nomes convidados estavam claramente escritos: ela e Lua Oran. Nesse momento, a alegria nos olhos de Lua Oran quase transbordou. Shivei, o velho Ye deve ter ouvido sobre nosso casamento e nos convidou especialmente para Hong Kong para comemorar. Com a ajuda do velho Ye, sua carreira definitivamente vai decolar. Chen Shivei fixou o olhar na gravação dourada do convite, mas não conseguiu se alegrar. Sua figura pairava em sua mente repetidamente, adivinhando onde você estava se escondendo. O que você está fazendo agora? Quando você vai aparecer? Com uma confusão de pensamentos, Chen Shivei e Lua Oran imediatamente pegaram um jato particular para Hong Kong. As luzes do cassino de Hong Kong brilhavam intensamente à noite. Os dois foram conduzidos por um funcionário para um camarote privado para banquetes de casamento. O homem na posição principal usava um terno preto, com uma máscara prateada no rosto. No segundo seguinte, ele levantou a taça de vinho, revelando uma marca de nascença castanho clara no dorso da mão. Justamente quando as pupilas de Chen Shivei se contraíram violentamente, ela reconheceu que a marca de nascença era quase idêntica à sua. Mas antes que ela pudesse recobrar o juízo, o croupier ao lado imediatamente se curvou e cumprimentou. Senhorita Chen, Senhor Lu. Meu jovem mestre ouviu falar do seu casamento e convidou especialmente os dois para jogar uma partida de cartas e ganhar um prêmio. Chen Shivei ficou atordoada e olhou novamente para o homem na posição principal. O homem já havia abaixado a taça de vinho. A marca de nascença desapareceu sob as luzes do banquete de casamento, como se tudo agora fosse apenas uma ilusão quando ela estava ansiosa. Chen Shivei parecia distraída. Lua Oran puxou levemente a manga dela. O que foi? Você não está se sentindo bem? Chen Shivei balançou a cabeça, forçando-se a suportar a agitação em seu coração. Ela deve ter visto errado. Este homem, cheio de nobreza, cujas palavras e ações se assemelham ao neto de um rei do jogo, não tem nada a ver com aquele Ekio, cheio de vida. Então ela acalmou sua mente e perguntou calmamente: não sei como o jovem mestre pretende jogar. O homem mexeu nas fichas na mesa, emitindo um som nítido de colisão. Em seguida, o croupier se levantou e disse: meu jovem mestre quer jogar com vocês dois. Um jogo de leilão de segredos.
Leilão de segredos? Chen Shivei e Lua Oran se entreolharam. O croupier rapidamente pegou 2 pilhas de fichas e colocou 20 cada um na frente deles. O jovem mestre na posição principal. Assim que o croupier terminou de falar, Lua Oran foi o primeiro a entregar uma ficha, com um gesto decisivo. Como resultado, a nota lacrada foi aberta e lida. O jovem mestre disse que sua família costumava ter um cachorrinho, chamado Vankai. A atmosfera no camarote pareceu relaxar um pouco. Em seguida, vários segredos eram semelhantes. Quase todos eram pequenas coisas insignificantes. O mais recente era apenas uma notícia de fofoca sobre um ator masculino do entretenimento que estava traindo com várias mulheres. Chen Shivei gradualmente perdeu o interesse e não pôde evitar que seus pensamentos voltassem para Ikkyu. Ao mesmo tempo, o croupier de repente colocou uma foto sobre a mesa. Este segredo está relacionado ao Sr. Lu. Lua Oran sentiu um choque no coração. Um pressentimento sinistro surgiu espontaneamente. Ele instintivamente estendeu a mão para pegar as fichas, mas ao olhar de soslaio, percebeu o olhar de Chen Shivei e de repente retraiu a mão, tomando a iniciativa de licitar seu próprio segredo. Isso não equivaleria a sentir-se culpado? Além disso, ele estava confiante de que o neto do rei do jogo não poderia dominar coisas desfavoráveis para ele. Professor Lu, se você não quer que eu saiba o conteúdo, eu posso não licitar. Chen Shivei percebeu a hesitação de Lua Oran e olhou para ele fixamente. Com um toque de investigação, Lua Oran rapidamente exibiu um sorriso e balançou a cabeça. Não importa. Não tenho nada que não possa ser visto e não tenho medo que você saiba. O homem na posição principal ouviu isso e seus lábios se curvaram ligeiramente, um arco imperceptível. Como se soubesse há muito tempo que uma tempestade sangrenta estaria por vir. Chen Shivei decisivamente pegou uma ficha. Entregou-a ao croupier e pegou a foto solenemente. Ela casualmente abaixou a cabeça. Apenas franziu a testa levemente. Quando viu o conteúdo da foto claramente, seu rosto caiu imediatamente. Vendo a expressão lívida de Chen Shivei, o coração de Lua Oran acelerou, perguntando imediatamente: O que é isso na foto? Atirando a foto diretamente sobre a mesa. Professor Lu, preciso de uma explicação sua. O olhar varrendo o conteúdo da foto no instante. As pupilas de Lua Oran se contraíram repentinamente. A foto registrava as conversas dele com o dono da pocilga. Ele encomendou mais de uma dezena de porcos vivos, e ainda exigiu especialmente que todos os porcos tivessem etiquetas com nomes penduradas no pescoço, entregues diretamente na antiga mansão da família Shen, e até especificou que o nome do solicitante fosse Ikkyu. Os segredos do meu jovem mestre nunca serão falsificados em nada. Posso dar a honra do rei do jogo como garantia. Como se já esperasse que Lua Oran se defenderia, Reguan acrescentou uma frase com um tom calmo. Ao ouvir isso, a expressão de Chen Shivei ficou ainda pior. Lua Oran se aproximou desesperadamente. Shivei, não é o que você está pensando, certo? Eu posso explicar. Antes que terminasse de falar, Reguan colocou um gravador na mesa no segundo seguinte. Próximo segredo, está intimamente relacionado ao Sr. Lu. E envolve até a mãe da senhorita Shen. Com um estrondo, a mente de Chen Shivei pareceu ser atingida por um raio. As pupilas se contraíram mortalmente, a aura ao seu redor estava fria a ponto de quase congelar. O massacre da família no passado. É sua cicatriz inesquecível. Por mais de 10 anos, Chen Shivei se esforçou amargamente para enterrar aquela memória sombria no fundo do coração, mas não esperava que alguém lhe dissesse que Lua Oran e sua mãe ainda escondiam segredos desconhecidos. Naquele instante, o sangue do rosto de Lua Oran sumiu rapidamente. A pessoa inteira ficou sem vida. Ele não se esquivou mais, com as mãos trêmulas, empurrando todas as fichas para a frente da mesa. Shivei, juro aos céus, meu amor por você é absolutamente genuíno. Sua expressão estava confusa, mas você realmente não pode ver este segredo. Será melhor para todos. Ao ouvir isso, o olhar de Chen Shivei ficou gradualmente sombrio, um abismo de gelo insondável em seus olhos. Professor Lu, você já sabe deste segredo. Lua Oran abriu a boca, mas não conseguiu pronunciar uma palavra. Acompanhado pelo som estridente de fichas colidindo, Chen Shivei, sem hesitar, empurrou todas as suas fichas para frente. Já que ele quase não havia participado do leilão antes, tinha muito mais fichas do que Lua Oran. O resultado desta rodada já está decidido. Lua Oran entrou em pânico completamente. Sua voz era quase um grito. Shivei, não!
Não vamos ver, vamos voltar agora, ok? Ele se atirou em Shen Shivei como um louco, tentando impedir, mas foi empurrado para longe por ela. Em seguida, Lua Oran caiu pesadamente no chão frio, com o corpo encolhido de dor, soltando gemidos baixos de dor, enquanto Shen Shivei parecia ignorar tudo, apenas querendo descobrir a verdade. Ele rapidamente pegou o gravador sobre a mesa, pressionando o botão de reprodução com força. A voz de sua mãe veio da gravação. Oran, embora eu goste de você, você sempre será amigo do meu marido. Esse tom era tão frágil que ele percebeu. Naquele instante, a mente de Shen Shivei trovejou. Aquela voz era de sua mãe. A voz de Lua Oran tremia. Eu sei que estou errado, mas não consigo controlar meu coração. Eu não me importo com os olhos do mundo, e você também não deve pensar muito. A voz de Lua Oran ficou ainda mais baixa. Em seguida, houve um atrito de roupas, sons esparsos soaram, a respiração de Shen Shivei pareceu parar. O mundo se desfez diante de seus olhos. Por muitos anos, ele sempre considerou sua mãe como a culpada pelo fim de sua família, o ódio como um osso grudado, corroendo-o por inúmeras noites e dias. Mas, no final, o verdadeiro culpado, na verdade, tem uma segunda pessoa. A voz de Shen Shivei tremia. Lua Oran, você não estava sempre dizendo que minha mãe te drogou naquela época. O rosto de Lua Oran ficou pálido instantaneamente. Ele se atirou loucamente para pegar o gravador, sendo firmemente segurado pelos guarda-costas, incapaz até de lutar. Senhor Lu, o jogo ainda não acabou. A voz de Reguan era calma, mas como um sino de alarme tocando no coração. As defesas mentais de Lua Oran desmoronaram instantaneamente. Ele virou a cabeça abruptamente, seus olhos fixos no homem no assento principal. Quem é você afinal? Por que você quer me prejudicar? Aquele homem apenas ergueu os cantos dos lábios preguiçosamente. Seus olhos estavam calmos, como se essa farsa fosse apenas seu passatempo, não importando nada. Reguan falou novamente. Meu jovem mestre ainda tem um último segredo. Este segredo é sobre a verdade por trás da morte do pai da senhorita Shen. O preço inicial é de 10 fichas, se ninguém aumentar o lance. O jovem mestre irá tocar no local. Todos têm a oportunidade de desfrutar da verdade. Ao ouvir isso, Lua Oran tremeu por todo o corpo, empurrando desesperadamente as 5 fichas restantes para a frente de Reguan, sua voz tremendo como uma vela ao vento. Eu preciso pegar este segredo. Reguan ergueu as sobrancelhas ligeiramente. Senhor Lu, você ainda precisa de metade das fichas. Ele mudou de assunto. Mas, de acordo com as regras do cassino, partes do corpo também podem ser trocadas por fichas. Gostaria de considerar isso? A dedo. Lua Oran ficou tão fraco que quase se ajoelhou. Se não fossem os guarda-costas apoiá-lo, provavelmente já teria caído no chão. Em desespero, ele de repente pensou no seu último apoio. Numa jogada desesperada, gritou, sou filho adotivo do General Zan. Atrevem-se a tocar em mim. Mais cedo ou mais tarde, pagarão um preço. Quem diria que Reguan riria diretamente? O General Zan tem uma posição elevada. Mas isto é Hong Kong. Em frente ao rei do jogo, ele não tem vez. Senhor Lu, o tempo é limitado. Decida-se rapidamente. No momento em que Lua Oran estava num dilema, Shen Shivei não queria mais esperar. Ela pegou resolutamente no canivete suíço sobre a mesa e cortou o próprio dedo. Shivei, não! Lua Oran saltou para impedi-la, sabendo no fundo que, se Shen Shivei descobrisse este segredo, para além de não se casar com ele, provavelmente nem conseguiria sair dali. Ao pensar nisso, Lua Oran arrebatou repentinamente o canivete e cortou a própria mão com força. Ao ver Lua Oran automutilar-se para guardar o segredo, a última réstia de esperança de Shen Shivei foi completamente destruída. Restava apenas um silêncio frio e mortal. Ele tinha tanto medo que ela descobrisse este segredo, o que só podia significar que a morte do pai estava definitivamente relacionada com ele. Muito bem. Lua Oran segurou firmemente a mão que não parava de sangrar, com a voz fraca. Agora pode me dar o segredo? No entanto, o homem no assento principal revelou um sorriso cruel e, em seguida, pressionou o botão de reprodução sem hesitar. Espere. Os olhos de Lua Oran estavam quase a arrebentar. Não disseram que os dedos podiam ser trocados por fichas? Já cortei, não podem trapacear. Reguan respondeu calmamente. Senhor Lu, talvez não tenha ouvido bem. Um dedo só pode ser trocado por uma ficha.
Este segredo precisa de 10 fichas. Ou seja, ainda tem de cortar 4 dedos. Assim que as palavras foram proferidas, a mente de Luaora explodiu num instante, e ele gritou loucamente. Vocês são uns mentirosos! Vocês são todos uns mentirosos! No meio dos violentos rugidos, o grande ecrã atrás dele acendeu-se repentinamente, reproduzindo lentamente um vídeo de vigilância muito esquecido. O vídeo foi filmado na casa de Shen Shivei. A qualidade da imagem estava ligeiramente distorcida devido à idade, mas ainda era possível identificar claramente as duas pessoas na imagem. Eram o tio Shen e Luaora. Por que fizeram isso? O tio Shen olhava fixamente para Luaora. Não somos irmãos? Quem quer que seduzisses estaria bem. Mas por que tinha de ser o tio Wang? Sabes que odeio terceiros, odeio-os até aos ossos. Luaora cruzou os braços sobre o peito, com um desprezo cortante nos olhos, fazendo com que Shen Shivei, em frente ao ecrã, se sentisse extremamente estranha, como se nunca tivesse conhecido este homem. Porque sempre me perguntei por que é que tu, sendo mais novo e melhor do que eu, tinhas o direito de casar com uma mulher como o tio Wang, e eu não. O lugar ao lado dela é mais adequado para mim. Não é. Esta frase levou o tio Shen ao limite com a atitude arrogante de Luaora, e ele ficou completamente furioso. O tio Shen levantou repentinamente a mão e deu uma bofetada no rosto de Luaora. O tio Shen rugiu. Acreditas que te mato agora? Vais ver o que acontece a quem toca na minha mulher. No entanto, Luaora não só não teve medo, como se tornou ainda mais arrogante e insultou. Se tens coragem, atreve-te. De qualquer forma, a tua mulher já não consegue resistir a mim, e a tua filha me considera sua única dependência. Se me magoares um único cabelo, não sei se elas te perdoarão. Assim que as palavras foram proferidas, a razão do tio Shen desmoronou completamente, os seus olhos ficaram vermelhos e ele pegou numa faca de fruta sobre a mesa e apunhalou Luaora. No momento crítico, uma figura surgiu de repente e ficou entre os dois. A mãe de Shen protegeu Luaora desesperadamente, e a faca entrou diretamente no seu peito. Ao ver a esposa cair no chão, o tio Shen, em pânico, quis pedir ajuda, mas escorregou devido à pressa e caiu das escadas, morrendo no local, num mar de sangue. A mãe de Shen gastou quase a sua última força para estender uma mão trêmula para Luaora. Aoran! Salva-me! Mas Luaora deu instintivamente meio passo para trás. Desculpa. Quero casar com uma herdeira rica, mas não és imprescindível. A Shivei gosta de mim. Quando ela crescer, tudo isto será meu. A imagem da vigilância terminou abruptamente nesta frase. O ecrã ficou escuro, mas Shen Shivei pareceu perder repentinamente a alma, ficando sem forças. Luaora desabou no chão, tremendo violentamente e implorando incessantemente. Shivei, eu errei. Juro que me arrependo. Shen Shivei lentamente voltou a olhar para Luaora, e uma fúria de destruir tudo surgiu em seus olhos. Então, os pais não deveriam ter morrido. A raiz de toda essa tragédia é essa pessoa à minha frente. Ela caminhou passo a passo até Luaora, agachou-se e apertou firmemente sua garganta com os 5 dedos. As veias azuis saltaram entre seus dedos. Professor Lu, eu confiei tanto em você. Eu te considerava meu único apoio. Por que você me enganou? Por quê? Luaora estava com o pescoço fortemente preso por ela, seu rosto ficou vermelho e seus olhos saltaram. A respiração tornou-se extremamente fraca. Ao mesmo tempo, o homem que estava ali de pé, observando friamente o tempo todo, levantou-se pronto para partir. Neste momento, Shen Shivei de repente recuperou a consciência. Na verdade, virou-se e questionou o homem em voz alta. Quem é você? Por que você sabe tudo isso? O que você realmente quer? O homem não disse uma palavra, virou-se lentamente e estendeu a mão para tirar o véu. Um rosto familiar apareceu de repente diante dela. Akio. Shen Shivei ficou no cassino vazio por um longo tempo antes de finalmente sair do caos. Quando ela percebeu que a pessoa que esteve ao seu lado por 3 anos era na verdade o neto do rei do jogo, ela de repente sentiu o mundo girar. Não é de admirar que você tenha desaparecido repentinamente de Jingxi. Até seus rastros desapareceram completamente, com sua identidade, o que não é possível fazer. Mas por que você se disfarçou de açougueiro que vivia na base da pirâmide, disposto a passar com ela em Jingxi? 3 anos de vida comum. A noite no cassino foi decorada com luzes de neon brilhantes, como um sonho. O sino da meia-noite acabou de tocar. Desta vez ela exibiu o espírito de um líder poderoso, olhando ao redor, com um tom calmo e forte.
Hoje tenho uma boa notícia para anunciar. Meu neto Lekil voltou. De agora em diante os negócios da família Ye serão totalmente administrados por ele. Sob os holofotes, Lekil vestiu um vestido de noite luxuoso. Subiu ao palco com firmeza, o avô Ye abraçou-o profundamente, acompanhado por aplausos. Lekil pegou o microfone, palavra por palavra claramente. Nos últimos 3 anos, eu corri sozinho para Jingxi para viver, onde me casei e construí uma família. Antes que as palavras terminassem, houve uma agitação repentina no público. Alguém sussurrou: quem é tão sortudo? Poder se casar com o neto do rei do jogo, isso não é uma vitória direta. Ouvindo essas conversas sussurradas, um pouco de autodepreciação surgiu nos lábios de Lekil. Eu costumava pensar que, enquanto eu vivesse incógnito e removesse todas as auréolas, poderia conhecer uma pessoa que realmente me amasse, mas, infelizmente, a pobreza não trouxe amor puro, mas me fez experimentar a traição. Lekil disse isso. Seus olhos estavam claros. No início, eu prometi que, enquanto ela passasse no teste de 3 anos, eu daria a ela parte das ações em meu nome para ajudá-la a se estabelecer em Hong Kong. Mas, infelizmente, esse desejo acabou sendo uma fantasia. A partir de hoje, assumirei totalmente o controle do grupo Night Market e retomarei o controle do destino em minhas próprias mãos. No final, Lekil fez uma pausa, e seus olhos revelaram uma firmeza sem precedentes. Mesmo sem amor, eu, Lekil, nunca viverei pior do que ninguém. Quando o discurso terminou, houve uma salva de palmas estrondosa do público. A notícia varreu toda a internet. As pesquisas e manchetes continuaram a atualizar as telas, e várias mídias compartilharam freneticamente. O neto do rei do jogo se disfarça de açougueiro, sofre todos os tipos de injustiças por amor. Enfrenta a traição e a imagem da esposa virtuosa desmorona, chorando e desmaiando em Hong Kong. A filha da família Shen está obcecada e teimosa, fazendo com que o neto do rei do jogo se apaixone pela luz branca da lua. Transmissão ao vivo das 8 horas. A família Shen fez todos os tipos de dificuldades por 3 anos, agora é tarde demais para se arrepender. A família Shen recebeu as notícias imediatamente. A primeira pessoa a entrar em colapso foi naturalmente o velho Shen. Ele discou quase imediatamente para o telefone de Shen Shivei. Uma tempestade atingiu seus ouvidos. Shen Shivei, o que diabos você está fazendo? Lekil é o jovem mestre da família Ye. Você não percebeu por tanto tempo em 3 anos. Agora toda Hong Kong está zombando da incompetência da família Shen. Eu te digo, não importa o método que você use, você deve trazer Lekil de volta para mim. Caso contrário, você não reconhecerá esta família. No vórtice da opinião pública em Hong Kong, Shen Shivei ficou sozinha. Ela frequentemente sonhava com Jingxi, e fragmentos da vida calma, mas calorosa com Lekil apareciam em sua mente, voltando do trabalho tarde da noite. Assim que Lekil entrava pela porta, ela sempre o abraçava na primeira vez e dava-lhe um beijo gentil na testa. Lekil disse casualmente uma vez que queria comer carne de porco cozida feita pela avó, então ela ficou ocupada na cozinha a tarde toda, e suas mãos ficaram cobertas de pequenos pontos vermelhos por causa do óleo quente. E ela sorria com olhos brilhantes e perguntava: está gostoso? Sempre que ele estava muito cansado do trabalho, ela sempre o ajudava a organizar os documentos até tarde da noite, e suas mensagens eram sempre respondidas na primeira vez. Mesmo que estivesse ocupada, ela não o deixava esperar por um segundo. No entanto, mesmo aquela que o amava tanto, no final, não lhe deu mais uma chance. Ela bloqueou todas as suas formas de contato e até instruiu diretamente seus subordinados a vigiá-lo de perto. Não o deixe se aproximar nem mais um pouco. O calor que antes estava tão perto agora se tornou uma lua brilhante inatingível. O pior é que aquela lua brilhante já pertenceu verdadeiramente a ele sozinho. Shen Shivei esperou e chorou em Hong Kong por 2 meses inteiros. Não conseguiu que você aparecesse. No entanto, nesse dia, ele se deparou com um encontro a sós enquanto jantava. Era seu assistente. Isso o surpreendeu um pouco, e o outro tomou a iniciativa de caminhar em sua direção. Senhorita Shen, podemos conversar? O homem sentou-se à sua frente, servindo lentamente uma xícara de chá quente, com movimentos suaves. Estou ao lado do jovem mestre há 20 anos. Além do velho Ye, ninguém o entende mais do que eu. Ao ouvir isso, a palma da mão de Shen Shivei se fechou instantaneamente. O assistente continuou: ele gosta de limpeza, mas não é nada mimado. Quando criança, caiu em um buraco de lama. Ele batia na lama do corpo e se virava para sorrir. Ele é rápido de raciocínio.
Mas, em relação ao amor, é como uma caixa surpresa, sempre incapaz de entender. Sempre que é ferido por uma mulher, ele se tranca em casa, deprimido por alguns dias, apenas dizendo que não há ninguém neste mundo que o trate com sinceridade. Enquanto falava, o tom do homem ficou baixo. Ele nasceu no topo, e o que mais se importa é com a dignidade e a honra. Mas ele pode entregar sem hesitação o que tem de mais precioso para a pessoa que ama. Ele respirou fundo. Olhou firmemente para Shen Shivei. Senhorita Shen, você não sabe o quanto o jovem mestre a ama. Ama a ponto de preferir se esmagar em pedaços. Ao ouvir isso, o coração de Shen Shivei pareceu ser repetidamente torturado por uma faca cega. O assistente continuou a revelar o passado. Quando ele chegou a Jinshi, eu também não estava tranquilo. Eu o segui secretamente e vi que ele morava em um pequeno quarto de alguns metros quadrados ao lado do mercado de vegetais, para se integrar ao seu círculo. Ele comparecia constantemente a eventos nos quais não tinha absolutamente nenhum interesse, sendo ridicularizado e satirizado. Ele apenas sorria e não discutia, mesmo que encontrasse grandes injustiças, contanto que visse você. Ele imediatamente varria a névoa, varria tudo, e reprimia toda a tristeza no fundo do coração. No entanto, no final, ele ainda perdeu a aposta. Shen Shivei abaixou a cabeça. A dor intensa no coração quase a impedia de respirar. Ela respirou fundo, sua voz tremendo incessantemente. Eu sinto muito por ele. Foi minha culpa. Ela enterrou o rosto nas mãos, um soluço quase quebrando em sua garganta. Estou disposta a usar o resto da minha vida para compensar, contanto que ele queira, mesmo que me dê uma chance. O homem balançou a cabeça levemente. Senhorita Shen, o jovem mestre já lhe deu inúmeras chances. Nestes 3 anos, se você pudesse olhar para trás e observá-lo com atenção, hoje não estaria tão passiva. Dito isso, seu tom mudou. Vim hoje para lhe dizer que, se você não retornar a Pequim, o jovem mestre fará com que o grupo Shen não consiga se recuperar completamente. Ao ouvir isso, Shen Shivei estremeceu por todo o corpo, como se tivesse sido jogado em uma adega de gelo. Ele levantou a cabeça abruptamente, seus lábios tremendo incessantemente, mas não conseguiu dizer uma palavra. Aquele tipo de dor era como se infiltrasse lentamente nas fendas dos ossos e se expandisse imediatamente, engolindo-o em um instante. Neste momento, a conversa ociosa de um casal na mesa ao lado chegou claramente. Assim que o neto do rei do jogo voltou, a fila de pessoas que queriam persegui-lo ficou longa novamente, mas ele não se importou com nenhum deles. A outra pessoa respondeu: é normal que ele não goste de pessoas comuns. No entanto, a filha mais velha da família lhe está com um ímpeto muito forte desta vez, alegando que está determinada a consegui-lo. Inesperadamente, essas palavras tocaram no ponto fraco de Shen Shivei. Ela de repente se levantou e correu direto para Lin Zhu. Ikkyu ainda não se divorciou. Ele ainda tem uma esposa. Aquelas pessoas não têm chance alguma. Sua voz estava um pouco louca, atraindo os olhares de muitas pessoas ao redor. Em seguida, o toque do celular tocou rapidamente. Shen Shivei atendeu inconscientemente. Era o telefonema da secretária. Senhorita Shen. Há um expresso em seu escritório que está retido há muito tempo. O remetente é o Departamento de Assuntos Civis de Jinbei. Você quer transferi-lo para Hong Kong? Ao ouvir isso, o coração de Shen Shivei estremeceu de repente. Ela abriu diretamente. Logo, o som de um saco de papel sendo rasgado veio do outro lado da secretária. Senhorita Shen. Aqui dentro está sua certidão de divórcio com o Sr. Ye. Shen Shivei não se lembrava de como saiu do restaurante. Ele olhou fixamente para a foto da certidão de divórcio que foi enviada para seu telefone. Todo o seu corpo parecia estar encharcado de água gelada, tremendo de frio. Ele não se lembrava de quando assinou. Por que não se lembra de nada? Neste momento, lá fora começou a cair uma chuva torrencial. Shen Shivei, no entanto, parecia não sentir o frio, caminhando atordoada para dentro da chuva. A água fria da chuva escorria pelos fios de cabelo, encharcando cada centímetro de suas roupas e, ao mesmo tempo, levando embora a única ilusão que restava em seu coração. Quando voltou a si, ela já estava no terraço do grupo Shen. O vento forte rasgava sua saia. Tudo nesses 3 anos inundou sua mente como uma maré. Ela havia usado o homem que mais a amava por um inimigo que causou a destruição de sua família. Ele vê a sinceridade de Ikkyu, esmaga sua dignidade, tomando seu amor como garantido. Colocado para satisfazer a ambição do inimigo, ele ainda pode ser considerado uma pessoa? Neste momento, o telefone do velho mestre toca novamente, o tom cheio de raiva.
Shen Shivei. Quando você vai trazer Ikkyu de volta? Se não fosse por você julgar mal as pessoas, usando o Ikkyu como uma ferramenta, a família Shen já teria obtido as ações do mercado noturno e se tornado a primeira do mundo. Na chuva torrencial, Shen Shivei levanta lentamente a cabeça, a voz rouca. E vocês? O velho mestre do outro lado do telefone fica surpreso. O que? Shen Shivei continua. Quando vocês difamaram Ikkyu, palavra por palavra, insultando sua dignidade. Qual é a diferença entre vocês e pessoas desprezíveis como eu? Garota fedorenta. Vovô, eu estou realmente cansada. Shen Shivei fecha os olhos. As lágrimas nos cantos dos olhos são lavadas pela chuva. Antes, eu pensava que Lua Ora era minha salvação, a única luz que iluminava minha vida cinzenta. Até hoje eu percebi que ele é o culpado que me fez cair no abismo sem fim. E a pessoa que eu deveria ter valorizado, eu a empurrei para o inferno com minhas próprias mãos. Uma pessoa como eu simplesmente não merece viver. O velho mestre finalmente percebe o estranho e grita em pânico. Shivei, o que você está fazendo? Não seja impulsiva. Só restam bips no telefone. Ao mesmo tempo, você está vendo Shen Shivei na transmissão ao vivo. Do outro lado da tela, aquela pessoa carregada de dívidas de sangue, profundamente imersa na tempestade, solitária como se fosse levada pelo vento a qualquer momento. Você prende a respiração, sem hesitar, sai decisivamente da sala de transmissão ao vivo. Uma vez, você amou Shen Shivei completamente, chegando ao ponto de lavar as mãos na pia para cozinhar para ela. Não importa o quanto você tenha sofrido, você nunca teve uma única reclamação. No entanto, neste momento, olhando para a aparência dolorida de Shen Shivei, você inesperadamente descobre que seu coração realmente não dói mais por ela. Encostado na cadeira, você fecha os olhos. As memórias vêm à tona como uma maré, como se você tivesse voltado para o encontro às cegas de Shen Shivei após sair da prisão há muitos anos. Naquele dia, ela estava usando um vestido branco, seus olhos brilhando com gentileza e clareza. Na época, ela perguntou suavemente, você está trabalhando no mercado de vegetais agora, acordando cedo e indo para a cama tarde todos os dias. Deve ser muito difícil, certo? Naquele momento, seus olhos eram como se estivessem refletindo você. Ansiosos pelas miríades de luzes das estrelas por muito tempo, brilhantes demais para ousar olhar diretamente. No entanto, a realidade veio violentamente. A cena da queda acidental de Shen Shivei instantaneamente dominou todas as manchetes dos principais jornais. Embora houvesse medidas de segurança, com almofadas infláveis embaixo, ela não morreu no final, mas ainda ficou gravemente ferida e se tornou um vegetal. A partir de então, o grupo Shen, que havia perdido seu herdeiro, mudou da noite para o dia, sua estrutura desmoronando. As pessoas estavam cheias de pânico. Você só soube desses distúrbios pelas notícias. Naquele momento, você já havia assumido formalmente o controle do grupo Mercado Noturno, iniciando uma nova vida. Pensando nisso, você tenta novamente enviar uma mensagem para você mesmo 10 anos depois, mas a mensagem é como uma gota no oceano. Por um longo tempo, ninguém responde. Justamente quando você pensava que nunca receberia uma resposta, de repente, uma longa mensagem veio do outro lado. Ikkyu, parabéns pela sua bravura. O destino dos próximos 10 anos finalmente foi completamente reescrito. Isso significa que aquele eu que passou muitos anos atormentado pelo remorso e pela dor, em breve desaparecerá completamente. Obrigado por vencer este jogo para mim. Obrigado também por me deixar viver como eu esperava. Nestes anos vivendo em um hospital psiquiátrico, eu sempre pensei que, se pudesse voltar, nunca mais ficaria presa ao amor, e faria coisas mais significativas. Mas agora eu quero te dizer que o amor ainda é precioso. Seu amanhã ainda vale a pena esperar. Nos dias que virão, não deixe mais ninguém te magoar. Aquelas dificuldades e lágrimas se tornarão um alimento para o seu crescimento contínuo, levando você a virar o jogo contra o vento e viver livremente e sem restrições. Além disso, lembre-se de ir ao restaurante de macarrão com carne que você mais gosta no lado sul da cidade para comer algumas tigelas mais cedo. Ele fechará as portas em 10 anos. E você não terá a chance de comer quando quiser. Adeus, Ikkyu. Adeus, outro eu. Obrigado ao tempo e ao espaço por nos permitirem nos reencontrar brevemente. Que você tenha uma vida tranquila e feliz no resto de seus dias, e seja sempre um jovem despreocupado e amado pelo mundo. Naquele instante, seus dedos apertaram involuntariamente o telefone, e as lágrimas caíram profusamente na tela.
Essa conversa que transcende o tempo parece absurdamente real, mas só você entende. Que está é precisamente a redenção que outro eu conquistou com 10 anos devastados. Respirando fundo. Para acalmar as emoções, digitou cuidadosamente algumas palavras na caixa de diálogo, como se estivesse se despedindo do seu eu do passado. E como se estivesse fazendo uma promessa ao futuro, eu acredito que seremos felizes. No momento em que a mensagem foi enviada, a chuva sombria do lado de fora da janela finalmente parou, e um raio de sol penetrou as densas nuvens, silenciosamente espalhando-se pelo escritório, iluminando